o Éden e o deserto. Por que Deus estava arrependido do dilúvio? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque a sua ira dura só um instante, um momento. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. E o anúncio foi feito durante 120 anos, para que o povo tivesse tempo de se arrepender. Disse-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ezequiel 33, 11. Porque arrependido ou se arrependendo. A dúvida entre arrependido e se arrependendo ocorre em nós porque Deus é atemporal. O agora, o ontem e o amanhã para Deus é sempre hoje. A construção da arca fora uma mensagem de esperança e de arrependimento para todo o povo daquela época. E Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas 4:2. Quando Deus se arrepende, não volta atrás? Ora, Deus não se arrepende porque errou. Arrepende-se entre duas ou mais opções puras, santas, justas e boas. Mas ao arrepender-se, Deus não faz mais o que fizera ou o que faria. Não porque tivera errado, mas porque é livre, santo e justo diante de si mesmo. Assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. O arrependimento de Deus é um bem para o homem? Sim, a verdade escrita no livro santo que anuncia ao Senhor como um Deus que se arrepende, nos remete ao Cordeiro morto desde a fundação do mundo, o que glorifica a Deus em poder fazer o que quiser daquilo que for seu. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 20, 14-16. O que houve com o dilúvio? Deus se arrependeu de ter criado o homem e falou e ordenou sobre o dilúvio. Cumpriu o que falou. Se arrependeu de ter mandado o dilúvio. Falou novamente e prometeu não mandar nunca mais. E criou um sinal entre ele e todos os homens.
a terra se exterminará com fogo, não mais com um dilúvio. Os sinais dos últimos tempos em catástrofes e acidentes não anunciam um dilúvio, mas o fim, onde os elementos se fundirão e a terra será assolada de todo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhes em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 5 a 8. Em que contribuiu para o nosso bem o dilúvio? Contribuiu em nos garantir por todos os ângulos que a palavra falada por Deus se cumprirá, terá cumprimento, sempre, para nos orientarmos e vivermos dela. Então, a graça e a verdade, já na fundação do mundo, no Cordeiro que foi morto desde e no Cristo que haveria de vir, achou graça em Noé, junto com o arrependimento de Deus e salvação e bênção. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5, 5 e 6. Ele fez novamente o homem? Não, ele houvera prometido o homem que esmagaria a cabeça da serpente e que faria o que Adão não pôde fazer. E Deus já tivera o cordeiro, que numa atemporalidade extrema já estaria morto no lugar do homem, pronto para abrir o livro eterno da vida. Também tivera anunciado à mulher que haveria de dar à luz um filho. Certamente, o aniquilar totalmente o homem no dilúvio seria negar todas estas palavras faladas e prometidas para a ressurreição eterna do homem. O Senhor é bom, e pela graça, a verdade, elegeu Noé, e veio o arco-íris, sinal de livramento, salvação, aliança de Deus em toda a terra. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, 14 e 15, Romanos 16, 20. Arrependimento visto e não visto. Há arrependimentos que não são manifestos em palavras, sinais
os gestos, eles nascem e desaparecem na intenção, no pensamento, no sentido do íntimo, mas não manifesto. Mas quando manifesto, é preciso que seja manifesto em verdade. Se para nós ficou escrito, assim falai, assim procedei, é porque devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, em todas as coisas. O universo foi feito pela palavra de Deus, de forma que tudo quanto se vê não foi feito do que é aparente. E o salmista festejou. Ele mandou e tudo se fez. Falou e tudo tomou forma. A mesma ação ou fenômeno que falou ou fez, em se arrependendo, não mais falará, nem mais realizará. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2:12. Quem tem o Cordeiro pode todas as coisas. Se adoecer, ele cura. Se matar, ele ressuscita. Se cair, ele levanta. Se subir aos céus, ele lá está. Se descer à sepultura, ele vence a morte. Se houver um dilúvio, ele acha um Noé, não pelas obras, embora fosse homem considerado justo, mas sim pela graça. E sempre que Deus se arrepende, entra em ação o Cordeiro, o mediador, o advogado, o Paráclito e o Emanuel em Cristo, que é a explicação de tudo. É por este grande amor que se explica todas as coisas, desde um Deus morrer por 3 dias na forma de homem, como o trono branco, onde todos os homens se encontrarão, fazendo parte da esposa do Cordeiro, ou na multidão à direita ou à esquerda. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João 2, 1 e 2. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não teve prazer na morte de Caim. Não se alegrou com a queda de Faraó. Não fez festas com a metamorfose de Nabucodonosor. Nem se encheu de júbilo com a queda e morte espiritual de Satanás. Lamentou-se em Cristo por perder Judas Iscariotes. Fez que houvesse luto. Deus nunca abandonou o homem, nem mesmo no tempo em que se penduravam caveiras nas cercas das linhas dos poderosos, para serem vistos como soberanos. E os homens se adornavam da fama e com os troféus da valentia com que guerreavam contra seus vizinhos, até amigos, por traições e ambições. E conforme eles entenderiam, assim Deus fez. Deus disse: dei-lhes mandamentos que não eram bons. E para com o perverso, ele se torna avesso, indomável.